Começando com oração. Obrigado, Senhor Deus, por esta rica oportunidade. Pedimos que Teu Santo Espírito venha nos guiar, nos orientar, nos levar dentro da profundidade da Tua Santa Escritura, dentro desta nova matéria. Matéria esta que desejamos investigá-la, analisá-la à luz da Tua gloriosa palavra. Sabemos que a tua palavra vai nos ministrar poderosa e maravilhosamente. A tua palavra vai nos tocar, vai nos impactar. Por isso, ajuda-nos a termos as nossas mentes, os nossos corações bem rasgados, bem abertos, para recebermos o pleno das tuas ministrações. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, ofensas cometidas contra ti. Envia-nos o sangue de Cristo para trazer limpeza e purificação de todos os nossos pecados. Ajuda-nos a estarmos na tua presença, ó Deus, com alegria, com coração satisfeito e, sobretudo, faminto e sedento para recebermos da tua sagrada Escritura. Obrigado. Abençoa aqueles alunos que não poderão vir por várias razões, saúde, trabalho, problemas de família, dando-lhes a eles a vitória e preparando o caminho para que possam estar conosco na próxima aula. Muito obrigado, oramos agradecidos no bendito e glorioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor a todos que já estão conosco, alguns já estão entrando agora. Estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus, com mais uma nova matéria, né? A teologia e a formação do obreiro. Anote aí, nós vamos estudar essa matéria em 7 aulas, 7 aulas. Consequentemente, a nossa última aula será o dia 30 de dezembro próximo. Anote aí, por gentileza, então, serão 7 aulas e a aula final será no dia 30 de dezembro, para que então, na primeira terça-feira do mês de janeiro próximo, já no novo ano, estaremos iniciando uma nova matéria. No finalzinho, próximo do finalzinho da aula de hoje, eu vou de novo recapitular os alunos que não puderam fazer a primeira chamada da prova de mordomia, né? Eu acredito que a maioria já está aqui presente, se não aqueles que já fizeram, mas eventualmente alguns aqui que ainda não fizeram, eu só vou fazer a chamada para ter certeza de que os que estão aqui já estariam se preparando para fazerem na próxima semana. Tivemos um inconveniente, não quero entrar em detalhes, bem chato, que nos impede hoje de darmos a prova. Não porque não queiramos, é porque não podemos. Talvez até uma providência de Deus para alguns, para terem um pouquinho mais de tempo para estudarem, mas me desculpo mais uma vez, eu gosto de cumprir sempre o que está sendo programado, mas nem sempre é possível. Quero agradecer também aos irmãos que estiveram orando por nós. Estivemos com uma corte de imigração online na semana passada, mas as coisas, infelizmente, ainda não se resolveram. Foi uma entrevista muito tensa, muito nervosa, muito estranha, confusa, e acabaram que não decidiram nada. Foram 48 minutos, 45, 48 minutos, e vamos receber uma correspondência pelo correio para marcar uma corte presencial. Contamos com as vossas orações, né? Porque alguns dos irmãos sabem que quando dá corte presencial, em alguns casos, não são todos, dá deportação. Mas estamos tranquilos, estamos realmente tranquilos que Deus vai estar na nossa frente, como tem estado na frente de cada um dos irmãos, e nós vamos, no poderoso nome de Jesus, vencer. Amém? Quantos creem que nós continuaremos vencendo? Eu sei que a batalha é grande, a luta é muito grande, mas as vitórias estão aí para serem colhidas e testificadas para exaltar o nome do Senhor nosso Deus.
Todos receberam a apostila pelo correio ou algum aluno ainda eventualmente não recebeu? Alguém não recebeu? Irmão Kelton não recebeu? Jonathan não recebeu? Caramba, que estranho. Que estranho. Jonathan, então, e Kelson. Os demais todos receberam. Perfeito. Que estranho mesmo. Não era suposto isso acontecer. O formato PDF já está lá no grupo. Se você der uma olhadinha, está lá no formato PDF. Quero acreditar que entre amanhã e sexta vai chegar, mas né, é muito estranho porque geralmente quando nós enviamos, pelo menos na minha mente está assim, né? A mesma zona geográfica, um bom número dessas apostilas vão aí para a área de Nagasaki, Waterbury, Hartford, chegam quase que ao mesmo tempo. E é estranho que algumas, por alguma razão, não chegam, né? Massachusetts, eu sei que quando chega tudo junto, tudo quase ao mesmo tempo, na mesma localidade, ou pelo menos nas localidades próximas. Perfeito, meus irmãos. Vamos com essa matéria, Teologia, Formação do Obreiro. Vocês dêem uma olhadinha lá na página de número 2, que é o índice. Não é? Ali você vai ver os assuntos que nós vamos abordar. A chamada do obreiro, número 1. Os ministérios e as suas divisões, número 2. O obreiro e a sua liderança, o tópico 3. Os principais elementos do culto, 4. As atribuições do obreiro, número 5, né? Depois passaremos ao último tópico, que é a sexta, que ela é um resuminho da matéria que já estudamos lá atrás. Ética ministerial, perfeito? Então, esta apostila, na verdade, ela é um pequeno manual, tanto da teologia do obreiro, da sua formação, desculpe, como também de ética ministerial, né? Só que é uma questão, é uma partezinha muito pequena que nós vamos abordar, né? Porque essa matéria já tecnicamente já foi abordada em uma outra matéria, em uma outra apostila, em um outro momento. Então a gente só faz a menção da ética ministerial para não ficar o vazio. Vamos então dar início com respeito ao tópico 1, a chamada do obreiro. Vamos lá na página 4, introdução. Em que consiste a teologia ministerial? Número 1, teologia ministerial é o estudo do sentido, do significado e do objetivo do ministério. Eu já devo ter falado várias vezes, não somente nesta turma do básico, mas tenho muito falado na turma do médio e do bacharel sobre o significado da palavra ministério. A palavra ministério ela vem do grego, né, diaconia. A palavra que é muito familiar a nós em língua portuguesa, daí a raiz da palavra diácono. Mas qual é o significado exato e literal de ministério? Uma palavrinha diz tudo. Qualquer um dos irmãos que saibam pode abrir o áudio e dar a resposta. Ministério. Significado da palavra, se você se lembra, sabe, pode abrir o áudio e dizer aí o significado. Uma palavrinha já diz tudo. Ninguém está se lembrando? Terceiro, Uau! Função, Quase chegando lá. É uma cargo, palavrinha. Não. Alguém falou alguma coisa aí bem próxima, tempo, mas ainda está disposto a não é. servir? Tá chegando lá, Wallison, tá chegando. Vamos. Serviço, Serviço. Serviço. Anote aí. Ministério quer dizer serviço. Tanto que a palavra ministério no grego é diaconia, parecido com a palavra que conhecemos em português, ligada aos diáconos. Então, os diáconos, eles são serviçais, servem. Então, ministério é serviço ou servir. De uma maneira mais técnica,
como está aí na apostila, ministério também pode ser cargo, incumbência, profissão ou função. Este é o significado técnico. Se você quiser colocar aí, ó, significado técnico. Agora, o significado teológico e literal é serviço. Aí vemos o verbo ministrar. Ministrar é dar, fornecer, administrar, aplicar, conferir, dar aulas. Então a palavra ministrar, ela tem um espectro ou uma abrangência bem ampla. Ó, você, quando ministra, você está dando. Quando ministramos, estamos fornecendo, estamos administrando, aplicando, conferindo, estamos dando aula. Depende da aplicação que no momento está sendo dada ou feita. A palavra ministro, muito conhecida no nosso meio evangélico, quer dizer medianeiro, intermediário. Aí vem agora uma definição que poucos conheciam, né? A palavra ministros no grego é hiperetas, se pronuncia hi, embora está com HI, é a pronúncia figurada do grego, mas se pronuncia hiperetas, que significa servo, servos. Originalmente o termo se referia a remadores que ajudavam a impulsionar os barcos através das águas do mar. A palavra sugere labuta e o trabalho contínuo envolvido na obra do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo. Paulo usa de remadores de baixo. Vamos à primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, né? É uma definição técnica no grego que poucos de nós conhecemos, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 1. Aqui diz as Escrituras Sagradas, primeira carta aos Coríntios 4:1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Quando você lê aí, ó, na minha versão, que é ao meio da Revista Corrigida, ministros, mas no original grego é hiperetas. A tradução ao pé da letra, ela é um tanto estranha. Então ficaria assim: que os homens nos considerem como remadores de baixo da parte de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Agora, por que Paulo usa justamente esta palavra grega hiperetas, que a tradução ao pé da letra seria remadores de baixo? Eu não sei se vocês já viram esses filmes de época, filmes antigos de Hollywood, né, que mostra os tempos dos romanos e dos gregos. Os navios, tanto dos gregos como dos romanos, eram compridos, tinham enormes remos, não sei se alguém já visualizou isso, mas ninguém vê quem está movimentando os remos. Veja só que interessante, né? Você vê lá aquele enorme navio surcando as águas, ou seja, passando em cima das águas, e você só vê o movimento dos remos, mas não vê quem está trazendo a movimentação dos remos. Paulo, então, de propósito, usa essa palavra grega hiperetas, que quer dizer o seguinte: alguém que está fazendo algo sem ser visto, trabalhando com força, trabalhando com energia, trabalhando aonde? No anonimato. Oh, que interessante! Então, a ideia no grego implica que quando servimos a Deus, devemos servir de uma maneira que nós não sejamos notados, senão Cristo. Cristo que deve ser notado em nossas vidas.
Cristo que deve ser enxergado na nossa conduta, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, ou seja, o nosso ser desaparece e só fica a manifestação do próprio Cristo. Por isso que a expressão grega hiperetas para ministros, ela é muito apropriada, né? Porque o ministro, ou seja, aquele que é chamado para o serviço, ele abraça aquela abordagem que João Batista faz em João capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Muitos, infelizmente, nos dias de hoje, querem servir para serem aplaudidos, reconhecidos, não é? E até mesmo louvados e enaltecidos. Mas o ministro que é chamado por Cristo, ele tem que ter isso em mente. Ele não deve aparecer, ainda que humanamente é normal. Eu e você aparecemos, mas o trabalho, o mérito, o louvor jamais pode ser retido na minha, na sua ou nas nossas mãos, senão para Cristo, porque nós somos o quê? Unicamente remadores de baixo. Número 6. O ministério é o único ofício que não se termina nesta vida. Olha, coisa curiosa. Seus efeitos passam para a eternidade. Podemos dizer que o ministério é uma obra de homens mortais, com resultados imortais, ou seja, para a eternidade. Hoje eu estou aqui, amanhã não estarei. Hoje eu e você estamos aqui, mas amanhã não estaremos. Por quê? A nossa vida, ela é limitada. A nossa vida, como diz o livro dos Salmos, é como um vapor. Vai chegar no momento que todos nós temos a nossa hora. Não, pastor, eu não quero morrer. Ninguém quer morrer, obviamente. Mas todos nós, de uma forma ou de outra, já temos data de vencimento. Alguns estão desejosos participar do arrebatamento da igreja. Glória a Deus, todos nós temos esse anelo, não é? Mas nem todos passarão pelo arrebatamento da igreja, passarão pela morte, não importa a idade. Às vezes a gente fica com aquela ideia, não, quem está com um pouco mais de anos de vida tem a tendência de passar mais rápido, mas quem de nós pode determinar o prazo da nossa vida, né? Hoje estamos aqui, amanhã não estamos, né? Como diz a Escritura, nós somos um vapor nesta terra. Por isso, temos que ter consciência de que tudo que fazemos hoje, aqui, vai ecoar na eternidade. Nenhum de nós vamos ficar para a semente, mas o que semearmos no reino de Deus e no mundo espiritual, isto eu e você podemos ter absoluta certeza, vai ecoar na eternidade. Por isso, temos que entender estes 5 objetivos do estudo da teologia e da formação do obreiro. 5 coisas que temos que ter em mente como objetivos. Número 1, conscientizar os amados alunos quanto às suas responsabilidades no ministério da igreja local. Deixa eu deixar bem claro. Nós vamos estudar isso mais à frente, mas deixa eu só abrir um rápido leque. A Escritura nos ensina que há 2 tipos de ministros: os ministros laicos e os ministros clérigos. São termos técnicos. Qual a diferença entre o ministro laico e o ministro clérigo? O ministro laico, ele não tem uma formação teológica ou, ao mesmo tempo, ele não tem um cargo específico na igreja, como, por exemplo, uma formação no básico, no médio ou no bacharel em teologia, ou sendo ele um diácono, evangelista, presbítero ou pastor. Neste caso aí seriam os obreiros clérigos, porque eles têm uma função, um cargo, um posto a ser desenvolvido dentro da igreja de acordo com o seu chamado. Entretanto, os ministros laicos não trazem sobre si títulos, nem grandes responsabilidades, embora podem e estão servindo a Deus. O mais importante é que para servir a Deus não precisamos de títulos.
não precisamos de cargos, não precisamos ostentar diplomas, embora tudo isso faz parte, é importante, porque ele está ligado à nossa formação espiritual, ministerial e acadêmica, mas eu conheço pessoas que não têm nem o primeiro grau completo, não têm o nível superior, são praticamente pessoas que só sabem ler e escrever, porém são usadíssimas por Deus no chamado e têm se esforçado dentro do seu chamado, apesar, não é, das limitações escolares ou das limitações acadêmicas. Em outras palavras, não é desculpa em alguns dizerem, não, eu não tenho nem o primeiro grau completo, ou muito mal sei ler ou escrever. Isso é uma desculpa que não funciona. Quando Deus dá o chamado, ele dá, independente que o indivíduo tenha ou não uma formação escolar ou acadêmica. Quando ele tem essa formação, claro, é como ele tivesse melhores ferramentas para ser usado por Deus. No Novo Testamento, nós temos exemplos, dois exemplos de dois servos de Deus, de dois grandes ministros, não é? Um basicamente tinha tudo, uma formação espetacular, uma formação impecável. O outro era quase um analfabeto. Porém, a Escritura Sagrada nos mostra que ambos foram usados poderosíssimamente por Deus. Ambos foram usados com uma graça toda especial da parte de Deus ali dentro das páginas do Novo Testamento. Só existem dois homens que eram totalmente opostos na sua formação, mas tinham uma unção no que tange ao seu chamado ministerial, que ao longo da história da igreja e da história do Novo Testamento, ninguém conseguiu chegar aos pés dos dois, né? Vocês sabem quem são eles? Eles são completamente opostos, mas foram usados com uma graça, com uma autoridade, com uma unção maravilhosa da parte de Deus. Alguém pode abrir o áudio e me dizer quem foram esses dois servos de Deus, dois ministros? Totalmente opostos. Se nós olharmos um e outro, um é o contrário do outro. Mas Pedro e Deus, Paulo? Pedro e Paulo, é exatamente, pastor Francisco, Pedro e Paulo. Pedro, um galileu, pescador, uma formação escolar acadêmica baixíssima. Outro lado, Paulo, fariseu, membro do Sinédrio, Heródoto e Filo dizem que Paulo falava 9 idiomas. E muito interessante, eu pesquisei isso a fundo, ele realmente falava 9 idiomas. Falava o hebraico, o aramaico, o latim, o grego koiné, falava o árabe, falava o sânscrito, falava o ugarita e o outro idioma que me falha a memória, mais um total de 9, porque foi um homem acadêmica, escolarmente, muito preparado. Tanto que a preparação de Pedro, que fora limitada, Deus o usou ali na região de Jerusalém e Judéia. Já a Paulo, pela sua formação, pela sua preparação, pelas ferramentas que ele tinha em si, ele foi usado até os confins da terra. Então, todos nós, irmãos, independente do que tenhamos, Deus vai nos usar, não é? Quando Deus começou a se aproximar de Moisés, olha a pergunta curiosa, né? Que Deus chega para Moisés: que tu tens aí em tuas mãos uma vara. O que é uma vara aos olhos humanos? Absolutamente o quê? Nada. Concorda comigo? Não tem nenhum valor. Uma vara, um pedaço de pau. E aí? O que tem de mais numa vara? Mas se vocês se lembram ao estudar as Escrituras, meu Deus, Deus fez coisas extraordinárias na instrumentalidade de uma vara. E assim vai. Entende? Então Deus vai sempre nos usar na base do nosso chamado, da nossa preparação e na base do que eu tenho nas mãos como ferramenta.
Número 2, outro objetivo desse estudo, desta matéria, estimular nos alunos a valorização do seu chamado para o ministério. Irmão, nunca diga, eu não sei para que eu fui chamado. Primeiro, fomos chamados para a salvação. Anote isso. Todos nós temos um chamado para a salvação. Segundo lugar, você tem um chamado. Mas eu não sei, até agora não estou me encontrando. Não sei se eu vou ser diácono, se eu vou ser presbítero, evangelista, pastor, pregador, eu não sei. Ei, tudo no seu tempo. Acredito que muitos de vocês estão passando, ou alguns de vocês, pelo tempo da preparação, não é? E o tempo da preparação para muitos ou para alguns é um tempo difícil, um tempo que exige algumas experiências difíceis, duras, experiências profundas, experiências que vão nos desafiar em todos os sentidos. Na Bíblia nós temos um exemplo de um homem, né? Esse é considerado uma das imagens que refletem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele teve três etapas diferentes na sua vida. E o mais interessante, ele viveu exatamente o mesmo número de anos nessas três etapas, mostrando que os seus três momentos de crescimento e amadurecimento espiritual. Só existe um homem na Bíblia, fora Jesus, né? Jesus é um caso à parte, que teve este perfil. Vou repetir a pergunta. Quem foi este homem que teve uma vida ministerial extraordinária, viveu três etapas diferentes na sua vida e cada etapa correspondia ao mesmo número de anos? Eu creio que é um pouquinho fácil. Só você imaginar. Samuel, Foi o único. Quem? Samuel. Não. Não, a Bíblia mostra. Esse personagem, ele reflete a imagem de Jesus Cristo. Ele é chamado de um prototipo de Jesus Cristo. Josué. Não, Josué. não, não estão se lembrando. José. Um grande profeta. Ei, um grande profeta. Ah, João Batista? Não, meus Isaías, pastor. irmãos, não, eu estou surpreso. Agora bateu surpresa, gente. Estou até com os pés frios. Gente, eu esperava que iam soltar fácil essa resposta, agora eu me enganei, desculpe. Moisés. Alô? Ele viveu com três etapas diferenciadas, três etapas de 40 anos. Quer anotar? Moisés viveu 120 anos. 40 anos aprendendo a ser alguém no Egito. 40 anos aprendendo a ser ninguém no deserto de Midian. E mais 40 anos aprendendo a entender que não seria ninguém e continuaria sendo ninguém. 40, 40, 40. É o único personagem na Bíblia, falando a nível ministerial, que viveu três etapas iguais de vida, três etapas de 40 anos. E que exemplo nos traz a vida de Moisés? Tremendo, foi um grande profeta, como diz lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Alguém pode ler? E é interessante que você anote esse texto. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Quem de vocês encontrar pode abrir o áudio e ler para nós, por favor. Deuteronômio 18, 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. A ele ouvireis. 16? O 15, até o 15. Obrigado, irmão André. Perfeito. Anotaram? O Senhor teu Deus levantará do meio de ti ou no meio de vós um profeta, semelhante a mim, maior do que eu, não apenas semelhante, mas maior do que eu. A ele ouvireis. Então, Moisés está falando de quem? Jesus, do Senhor Jesus Cristo. Então,
Moisés e Jesus são muito parecidos. Isso na teologia chama-se prototipo. Então Moisés foi um prototipo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Continuando nos objetivos do estudo desta matéria, número 3, demonstrar como executar os ofícios ministeriais. Não sei vocês, na experiência de vocês, não sei na experiência do pastor Francisco, que eu me dirijo a ele, que é um ministro do Evangelho, já há algum tempo, correto, pastor Francisco? Não sei quantos anos o senhor já é pastor, também não estou querendo ser indiscreto em sabê-lo, né? E não também estou aqui querendo fazer comparações, mas eu me refiro que quando você já é um ministro do Evangelho, mais de 10 ou 15 anos, você tem uma pequenina experiência na caminhada ministerial, né? Eu tenho uma pequenina caminhada na minha vida de ministerial. Eu fiz agora, dia 10 de setembro, 40 anos como pastor. Que isso, é muito tempo? Não é nada, irmãos. 40 anos. Eu só cheguei à primeira etapa da vida de Moisés. As duas outras eu tenho certeza que eu não vou chegar. Se eu chegar a 80, eu vou chegar apertado. Mas veja bem, 40 anos eu cheguei à conclusão: como pastor, não significa absolutamente nada. Parece que a gente aprendeu muita coisa, né? Ao longo de 40 anos. Recém estou começando a aprender alguma coisa. Depois de 40 anos. Então, pastor, o que serve? O que sobra para mim? Não sei para você, mas para mim ainda tem muita caminhada pela frente. Muita. Não sei o tempo que ainda Deus me concederá nesta terra. Mas ao longo de 40 anos como pastor e 50 como obreiro, né? Porque eu fui chamado como obreiro cedo, né? Como diácono, eu tinha os meus 14 anos, 15 anos de idade. A palavra de Deus tem batido muito forte nos nossos corações a conhecermos o porquê e como executar a chamada que Deus nos tem confiado. Eu fico hoje assustado, eu volto a repetir. Na minha humilde experiência, eu ouço às vezes diáconos sendo separados em dia de consagração de obreiros, é uma festa. Mas eu já vi da boca de alguns diáconos assim, ó. Para que estou sendo consagrado a diácono? Para que eu estou sendo separado a diácono? O que faz um diácono? O que faz um presbítero? O que faz um evangelista? É impressionante isto. Tem homens que são separados sem serem treinados, ensinados, conscientizados. Trabalhei num ministério em Massachusetts, não vou dar endereço, por questão de respeito e ética. Eu fiquei até aterrorizado. O pastor, por telefone, chamou a 14 obreiros. Amanhã você vai ser separado a diácono, amanhã você é presbítero, você é evangelista e eu vou ser pastor. Chegaram tudo apavorados no dia seguinte, porque foram avisados de véspera e sem saber o que fazer. Decidiram aceitar, não é, estes encargos pela obediência e respeito que eles tinham ao pastor da igreja. Aí eu pergunto, como é que foi o ministério desses irmãos? Infelizmente, um completo fracasso. Eu estive acompanhando nesta igreja por 4 anos e meio, foi um total fracasso. E depois o pastor, numa reunião de ministério, reclamando: por quê? Quando eu chamo esses homens para servirem a Deus, caem todos no fracasso. A língua coçou, mas eu fiquei quieto. Não. Quase me deu vontade de dizer: ué, como é que funciona se eu chamar um obreiro 24 horas antes pelo telefone, sem dar preparação básica, sem dar tempo de oração, sem dar o treinamento necessário e avaliar se o indivíduo tem ou não chamado? Mas isso hoje em dia parece que caiu em desuso. Por isso que muitos não sabem os seus ofícios ministeriais. Número 4, desafiar os alunos para as necessidades espirituais da igreja nos dias atuais. Dispensa comentários. As necessidades da igreja de hoje, em 2025, não tem nada a ver com as necessidades da igreja em 1969. Por que eu estou mencionando 1969? Foi o ano que eu conheci o Evangelho, foi o ano que eu entrei no Evangelho de Jesus Cristo. Eu comecei a conhecer a Igreja de Cristo. De 1969 para agora, irmãos, a diferença é
aberrante. Não vou entrar em detalhes, eu fico assustado. Como é enorme a diferença se você olha as dificuldades em 1969 e os desafios em 2025. Algumas coisas não mudaram, continua a mesma coisa, mas a proporção dos desafios hoje são infinitamente maiores comparando a 50 ou 55 anos atrás. Número 5. Compartilhar experiências ministeriais para facilitar na aprendizagem e incentivo aos futuros obreiros de ministério. Uma grave falha que eu detecto, e não falo isso por esticar o dedo para acusar, entenda-me bem. Isto observamos à luz da palavra de Deus. Uma gravíssima falha que eu tenho detectado em muitas igrejas ao longo dos últimos 40 anos. E que grave falha é essa? Falta de discipulado, falta de treinamento básico, não apenas a membros, mas a obreiros. Na verdade, irmãos, a igreja, ela sempre será o reflexo dos seus líderes, do seu pastor e do seu grupo de obreiros. Uma igreja forte, ela vai refletir a fortaleza que está na liderança, no grupo de obreiros e no seu pastor. Uma igreja débil, uma igreja fraca, ela vai refletir essa mesma fraqueza na pessoa do seu pastor e dos seus obreiros. Irmão Kelso está ali rapidinho, nos fazendo lembrar. Na igreja primitiva, os obreiros, eles eram eleitos na base do voto. Há níveis de riscos a questão do voto, mas esse voto, se nós olharmos na Bíblia, ele está mais revestido de uma atitude de oração e muita reverência para Deus confirmar. Hoje se vê muito pouco isso. Hoje alguns são separados a obreiros, primeiro, pelo tempo de casa. Segundo, isso aqui é absurdo que eu vou dizer, mas eu estou cansado de ver isso ao longo dos últimos anos. Ah, você é bom dizimista? Você é bom ofertante? Então você merece, como bônus, ser um diácono, ser um evangelista, ser um pastor. Gente, isso é absurdo. Eu já trabalhei em igrejas assim. Meu irmão Carlos, quantos anos você tem aqui na nossa igreja? 28, 29 anos. Já é tempo de você ser um diácono. E o homem não tem chamada para ser diácono. Irmão Adolfo, quantos anos você está aqui na igreja? Uns 15 anos. É tempo de você ser chamado a pastor. Opa, o que é isso? É reconhecimento do homem, mas não é reconhecimento de Deus. Porque dentro das escrituras há um manual bem detalhado. Quem deve e quem não deve ser separado obreiro, né? O obreiro tem que atender características. Nós vamos estudar isso bem a fundo. A primeira carta a Timóteo, capítulo 3, e a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, nos mostram as características que deveriam ser usadas para separar diáconos e presbíteros. E olha, tem um detalhe: pouquíssimas igrejas nos dias de hoje, além de seguirem esses requerimentos, não seguem um requerimento que é uma chave enorme para serem evitados problemas e dores de cabeça com obreiros. Que chave é essa, pastor? Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Vamos lá? Você vai agora entender essa chave. Ela é pouquíssimo usada. De 10 igrejas na América que eu conheço, só conheço 2 que lançam mão dessa chave bíblica. E é uma orientação bíblica. Agora, por que não usam? Eu tenho dificuldade de entender. Aliás, eu até entendo em parte. Se trabalha com bastante política, com muito favoritismo, com coisas que não agradam a Deus. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3.
Versículo 10. Anote essa chave, que está sendo pouquíssimo usado hoje pelas igrejas no ato de separação de obreiros, seja diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Está escrito lá, 1 de Timóteo 3,10. E também estes quem? Diáconos. Sejam primeiro o quê? Provados, testados, experimentados. Depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Hoje, a maioria das igrejas lançam mão deste critério bíblico? Não. Mas por que razão? Tem várias razões. Eu não teria tempo para entrar numa lista, mas uma delas é política. Outra é favoritismo. Outra acha que não é conveniente usar os critérios bíblicos. Mas como não? A obra pertence a quem? Ao pastor da igreja? Ao dirigente local? Não. A obra pertence a Deus. Nós somos, como já estudamos na matéria anterior, mordomos. Mas somos o quê? Bons mordomos ou maus mordomos? Aí você pode avaliar. E não é julgar. A árvore é conhecida pelo seu fruto ou pelos seus frutos. Nós observamos então que existem maus mordomos. No momento que não olham para os critérios bíblicos, então há um péssimo exercício da mordomia cristã. Pastor, por que alguns não exercem a mordomia cristã como deveria? Por ignorância, não conhecem absolutamente nada do que a Bíblia ensina sobre este assunto. Segundo, se conhecem alguma coisa, tratam de ignorar por alguma conveniência política ou pessoal, para facilitar o quê? A manipulação das massas. Então o negócio é perigoso demais. No meu tempo, não estou falando hoje, por isso que eu estou me referindo, eu não estou aqui como um saudosista. É raríssimo. De 10 igrejas brasileiras, eu só conheço 2. Que quando separam obreiros, primeiramente eles são colocados na função do seu trabalho. Diácono à prova, presbítero à prova, evangelista à prova, pastor à prova. Já ouviu isso? Não? Eu só conheço hoje, aqui na América, 2 igrejas que fazem isso. Deixa 1 ano o camarada na prova, para ser diácono em prova. 1 ano e meio, presbítero em prova. 2 anos, evangelista em prova. 3 anos, pastor na prova. André, por gentileza. O pastor, nesse caso, a prova é exercendo a função já? Isto porque o objetivo da prova é dar treinamento, ou seja, o líder, o pastor que está à frente, ele vai detectar se na pessoa que está sendo candidata, compreende? A diácono, presbítero, evangelista ou pastor, primeiro, se ela definitivamente tem um chamado espiritual, o chamado de Deus. Segundo, se ela tem uma preparação mínima. Se ela não tem, embora tenha o chamado espiritual, me acompanha? O chamado espiritual, convém ao líder, o dirigente da igreja, investir pesado no discipulado, no treinamento e no acompanhamento, até que este obreiro, dentro dos parâmetros bíblicos, compreende? E se encaixe e comece a dar fruto. Se ele não se encaixa nos parâmetros bíblicos e não dá fruto, à luz da Bíblia, seria uma perda de tempo e até um problema trabalhar com ele no futuro como um diácono oficializado, entende? Um presbítero oficializado, um evangelista oficializado ou um pastor oficializado. Aí o irmão André e outro me diziam, mas pastor, hoje em dia isso não se faz. Eu sei que não se faz. Porque isso dá trabalho, gente. Isso dá muito trabalho. Hoje, com todo respeito, irmãos, com muito carinho e respeito, eu digo, a maioria dos líderes não querem trabalho, não querem se dar o trabalho. E tem outros casos mais estranhos. Líderes que não têm nenhuma capacidade, nenhum amor em preparar obreiros, que é pior.
está ali como pastor de igreja, como pastor local, como pastor de ministério, mas não tem nada de chamado da parte de Deus. Aí você chama isso formação? Não. A Bíblia vai nos ensinar que isso se chama deformação. Opa! Então tem obreiros formados e obreiros deformados. E não se assuste. Você pode estar assistindo uma sequência que vem lá de trás, de uma, duas, três, quatro, cinco, 6 gerações de obreiros deformados. E agora? Aí você vem com a palavra, com carinho, com chamado, com treinamento, com discipulado. Aí vai dar isso aqui, ó. Tuc! Vai dar. O André estava falando reformado. Eu acho que nem reformado chega, André. Fica deformado mesmo. Irmãos, para mudar uma formação, você quer anotar? Se toma de 50 a 75 anos para mudar uma formação. Se toma de 50 a 75 anos. Não é fácil, irmãos. Os maiores problemas hoje nas nossas igrejas, sabe, estão com quem? Com os obreiros. As maiores deformações espirituais e ministeriais não estão no meio do povão, está no meio dos obreiros. Se temos uma igreja ruim, pode esperar e anotar e bater o martelo. Temos obreiros ruins, obreiros deformados ou mal formados. Vamos avançar um pouquinho mais? Isso aqui vai mexer bastante com cada um de nós, né? Que Deus nos dê suficiente humildade para reconhecer: opa, nessa área da minha vida está faltando alguma coisa. É importante reconhecermos que nenhum de nós somos completos ou perfeitos. A Bíblia usa a palavra perfeição no Novo Testamento, é uma palavra grega, teleios, mais de 180 vezes. Almeida, quando traduziu por perfeição, gerou uma ideia equivocada, como fosse a perfeição no sentido literal, mas a perfeição bíblica é no sentido de estar equipado, estar treinado, está apto para exercer o chamado de Deus. Deixa eu fazer outra pergunta. O apóstolo Paulo teve muitos obreiros. Ele preparou vários. Preparou 2. De tantos obreiros que Deus permitiu ele preparar, ele preparou 2 que, foram nota 20. Mas lá atrás, no início da sua caminhada, Paulo deu um chega para lá em um obreiro que não gostou. Epa, por quê? Por causa disso, Marcos. disso e disso. Quem falou? Alguém falou alguma coisa? Tá, vamos voltar então à fita. A conexão de alguém que... Alguém Marcos. falou... Pastor Kelso falou Marcos. João Marcos. Vocês sabem quanto tempo levou João Marcos para ser preparado, a ponto de lá na carta aos Colossenses, Paulo dizer: manda vir Marcos, porque ele agora me é útil. Alguém se lembra ou tem ideia de quanto tempo levou entre o momento que Paulo disse: para lá, você não está preparado? Foi lá em Atos dos Apóstolos. Depois, lá na carta aos Colossenses, ele diz: manda vir Marcos, porque ele me é útil. Vocês sabem quanto tempo transcorreu? 14 anos. 14. O que aconteceu nesses 14 anos? Nenhuma das epístolas paulinas e nem o livro de Atos dos Apóstolos entram em detalhe. Agora, uma coisa é certa: em Atos, João Marcos estava verde, cru, impossibilitado de corresponder ao chamado que Deus confiara ao ministério do apóstolo Paulo. Porém, 14 anos depois, nós não sabemos, não conhecemos na Bíblia, mas a história secular mostra, não é,
O André fala que até o Paulo também teve que adquirir essa experiência. Claro, Paulo teve que passar por um processo difícil. Não foram os 40 anos, né, no deserto, mas foram os 3 anos no deserto da Arábia. Tá se lembrando, André? Então, Paulo passou 3 anos no deserto da Arábia. Agora, o camarada passar 3 anos no deserto da Arábia e aprender o que ele aprendeu, olha, a pancada foi forte, mas aprendeu. Irmã Gleice, por favor, irmã Gleice. Professor, essa questão de Paulo e João Marcos é interessante, que a gente vai analisar os dois lados. Tanto Paulo, né, teve a sabedoria de entender que Marcos não estava pronto naquele momento, né? Tanto de Marcos de aceitar que não estava pronto naquele momento, né? Então, cada um por um tempo seguiu o seu caminho e logo depois, o que o João Marcos fez? Ele ficou com raiva, tipo assim, se isolou? Não. Ele buscou conhecimento, ele se aperfeiçoou, aprendeu, adquiriu experiência, ao ponto do próprio Paulo reconhecer que agora sim ele estava pronto. E, 100%. infelizmente, hoje em dia a gente vê muito isso. Tanto líderes que não têm essa sensibilidade de perceber que se o obreiro está ou não pronto, né? E também pela parte do obreiro de não aceitar se está ou não pronto, porque tudo tem o seu tempo. Não adianta a pessoa atropelar e querer passar na frente do tempo. O tempo que determina tudo, principalmente o tempo de Muito, Deus, né? muito bem colocado, irmã Gleice. Além do tempo, esse tempo vai trazer à tona o quê? A maturidade dos dois lados. Tanto do lado do líder, como do lado daquele que foi rejeitado, assim, temporariamente e aparentemente. Porque vamos ser sinceros, hoje em dia há falta de maturidade dos dois lados. Falta de maturidade dos líderes que apressadamente separam pessoas não devidamente preparadas e posicionadas. Há imaturidade das pessoas que querem um cargo na igreja, pensando que o cargo vai promovê-las, vai fazê-las importantes, vai fazê-las trabalharem com mais desempenho, com mais afinco, com mais garra. Não, irmãos. Eu conheço dezenas, centenas de obreiros que ficaram chateados. Pastor, por que o senhor não me chama a diácono? Aí o pastor, na sinceridade, na visão das escrituras, negócio é o seguinte, você não está preparado. Aí o obreiro que não é imaturo, que no caso é imaturo, sabe o que ele faz? Ele se chateia e sabe qual é a atitude dele? Ele sai fora da igreja, aí vai para outro ministério. Aí chega lá no outro ministério, vai encontrar um pastor tão imaturo quanto ele, aí o separa e o dá cargo. E qual é a consequência? É a pior possível para a igreja. Então, a culpa hoje, irmãos, não está somente naqueles que estão aceitando certos cargos, mas a maior culpa é de quem coloca alguém incapaz e sem preparação antes da hora. Eu tenho aprendido, continuo aprendendo ao longo da minha vida, erros, falhas, todos nós somos sujeitos a cometê-los ou cometê-las. Temos que ter sensibilidade, visão, discernimento para entender que existe sempre as segundas oportunidades. O nosso Deus é um Deus de segundas oportunidades. É claro, nós temos que ter o cuidado quando você dá uma segunda oportunidade para alguém que errou, ok? Procura relevar o erro cometido e procura orientar aquela pessoa no caminho que a Escritura nos orienta. Agora, o problema é se aquele que errou tenha a suficiente humildade para reconhecer: caramba, errei. Agora eu quero me corrigir. Quero entrar pelo caminho certo para eu não voltar a reincidir. Agora, a reincidência é um problema. A reincidência já é falta de caráter. Opa, não vamos falar sobre isso. Obreiros que reincidem ou caem no mesmo problema repetidas vezes têm um gravíssimo problema de caráter e não deveriam jamais serem obreiros até que o seu caráter lhes fora completamente curado. Irmão Ailson, por gentileza. Pastor, é só uma pergunta.
Mas nesse caso aí, o senhor não acha também que o obreiro, ele vendo que ele não está em condições de exercer o cargo, o senhor também não acha que ele mesmo poderia conversar com o pastor e não aceitar? Vai da humildade que ele tenha, vai da visão bíblica que ele tenha, vai da maturidade que ele tenha. Aí eu pergunto: e se esse obreiro não tem sensibilidade suficiente para enxergar esta situação? Se o obreiro não tem humildade o suficiente para reconhecer que ele é de momento incapaz de abraçar aquela responsabilidade? E se esse obreiro é imaturo o suficiente para não entender que não é a sua hora, que não é o seu momento? E agora? Como é que fica? Então o problema bate dos dois lados, compreende, irmãos? Dos dois lados. Líderes imaturos e obreiros imaturos. Quando os dois se encontram, é a fome com a vontade de comer. Aí o negócio complica. Fica terrivelmente caótico. Professor, Irmãos, sim. desculpa, só uma observação do que o irmão falou. A meu ver, eu acho assim, se uma pessoa ela tem humildade suficiente para reconhecer que ela não está pronta para um cargo ou que ela não é o tempo dela, isso para mim só mostra que ela está sim preparada, que ela tem maturidade e que talvez ela não se sinta pronta. Mas, porém, só a humildade de reconhecer já mostra que é uma obreira Mas de caráter. aí vem o problema. Até que ponto esta humildade o levará a declarar isso verbalmente? Irmão André, com a sua segunda oportunidade, por gentileza. Ô, pastor, igual no ponto que o irmão Ailson falou, né? A questão se ele não tá se sentindo, tipo assim, tão. Há quem indica, quem tá na função, falar, eu sou pequeno, não sou capaz, né? Mas nessa questão, quando alguém pede a Deus, oh meu Deus, eu quero ser usado, por mais que ele se sente pequeno, será, é uma confirmação de Deus ou o que o senhor me diz a respeito? Deus é o Deus de ordem e de decência, e tampouco é de confusão. Se o obreiro ele enxerga o que a Bíblia orienta e ensina, nós vamos falar mais detalhadamente sobre os requerimentos, não é? Quais são as exigências? Se o obreiro tem um conhecimento bíblico mínimo, básico, entende? Tem a humildade de entender que aqueles requerimentos são necessários para o desenvolvimento das suas funções ministeriais. E terceiro, se ele tem a sensibilidade, esse é um outro problema, o suficiente de entender, caramba, ainda não é o meu momento, eu preciso crescer, eu preciso aprender mais, eu preciso amadurecer. Mas eu volto a perguntar, irmão André e irmãos, quantos hoje estão tendo esta sensibilidade, esta humildade e este discernimento à luz da palavra, que existe um momento para tudo? E a resposta é simples: poucos. As pessoas hoje querem brilhar, querem ser aplaudidas, reconhecidas. Vou repetir o que nós começamos no início dessa matéria. A servir a Deus é remar debaixo. Só se vê o remo se movendo, mas não se vê quem está remando. Mas hoje os obreiros querem aparecer de cabeça a pé. Não querem apenas demonstrar que estão trabalhando, querem ser aplaudidos, querem ter o quê? Nome, status, título, reconhecimento público. Vamos avançar o que agora? Número 3, o que é ser um obreiro? Pastor, então eu estou no lugar errado. Calma, não entre em parafuso. Tem irmãos aqui que vão reconhecer que está em lugar errado. Glória a Deus, está em tempo ainda. Tem outros que já estão no processo. Tem outros que ainda vão ser chamados. Mas o que é ser um obreiro? Olha só, anote essas duas coisas super simples, super simples. Obreiro é aquele que coopera na realização da obra de Deus. Está cooperando na realização da obra de Deus?
de alguma maneira, anônimo ou não, é um obreiro. Obreiro é aquele que se descobre como serviçal do Senhor e atende sem tardar o seu chamado. Jesus mesmo disse: Eu vim para servir e não para ser servido. Agora preste atenção. Tem homens, mulheres na igreja que querem ser servidos, que querem ser paparicados, permita-me usar essa expressão, querem ser bajulados, querem, que levante o tapete lá para cima e diga: Ô, meu irmão, você é o cara. Ei, alô, alô, alô. Certa feita, Jesus entra na cidade de Jerusalém. E aí criou um conto bem interessante. Que conto é esse? O conto do jumento. Alguém já ouviu falar desse conto? Uma história interessante. Alguém, certa feita, disse que o jumentinho, né, entrou em Jerusalém e viu todo mundo aplaudindo, colocando palmas de árvores no solo. E nesse conto, o jumentinho volta para a mãe, para a casa da mãe, e diz: Mamãe, que dia glorioso eu vivi hoje. Por que, meu filho? Eu entrei em Jerusalém. Todo mundo me aplaudia. Todo mundo colocava as palmas das árvores aos meus pés. Mamãe, eu sou o cara mais importante da cidade de Jerusalém nesse dia. A mãe do jumentinho calmamente olhou: Meu filho, você não passa de um jumento. Por causa do quê? O aplauso, a glória, o louvor não foi dado por tua causa, foi dado por aquele que estava em cima da tua cavalgadura. O povo estava aplaudindo ao Mestre, ao Senhor e Criador. Você não deixará de ser um jumento. Com Jesus, você é um jumento valorizado. Sem Jesus, você é um jumento idiotizado. Isso é um conto, mas que tem um valor moral muito forte, irmãos. Tem pessoas que estão igualzinhas assim, jumento. Deus está me usando. Está acontecendo isso, está descendo fogo do céu, está tendo batismo com o Espírito Santo, está tendo cura. Eu sou o cara, eu prego e todo mundo se abre o joelho na presença de Deus. Ei, você é o jumento. Eu sou o jumento. Ele que está em nós. Ele que deve ser honrado, glorificado. Quantos estão entendendo, irmãos? Que nós não somos nada sem o Mestre. É idiotice nossa pensarmos que somos alguma coisa. O pouquinho que somos é por Ele, é para Ele e é através dele. Não podemos ser loucos de roubar a glória que não nos pertence. Agora vem ao número 4. O que qualifica um bom obreiro? Agora vai pegar, gente. O que qualifica um bom obreiro? Eu sou o obreiro de excelência, eu sou o cara. Meu pastor pode contar comigo para o que deve é. Será? Vamos lá então pelas escrituras. O que qualifica um bom obreiro? Número 1. O obreiro da casa de Deus é aquele que trabalha e não dá trabalho. Que é isso mesmo. Ele trabalha, mas tem obreiro aí ultimamente que, meu Pai Celestial, está deixando o pastor à beira de um AVC ou de 3 infartos, porque só está dando trabalho, só está dando desgosto. Número 2. O obreiro da casa de Deus é cuidadoso, aplicado em suas tarefas. Não faz nada por obrigação, mas por gratidão a Deus que o chamou para esta grande obra. É constante na fé e seus olhos são bons. Vamos ver isso lá em Mateus 6, 22, 23. Uau, isso aqui pesa, gente. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23.
A candeia do corpo são o quê? Os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha o 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Jesus usa duas figuras de linguagem, preste atenção, muito curiosas. Ele usa a expressão olhos e a expressão boca. Alô? Estão prestando atenção? Jesus lança a mão de duas figuras de linguagem que são muito marcantes. Ele usa olhos e boca. Por que Jesus ressalta tamanhamente ou grandemente a importância da boca e dos olhos? Da boca, lá em Lucas 6,45. A boca fala do que? O coração está cheio. Ninguém com o coração cheio de raiva vai dizer aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe. Ninguém cheio de bronca e de ódio, que Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão. É mentira. Para você ter o coração cheio de alegria, tem que extravasar aqui, ó, alegria. Agora, se você está chateado, bronqueado, aqui dentro vai estar cheio de bronca e chateação. Então, uma coisa que não tem jeito, gente. Não tem como dizer aqui dentro, ó. É o fruto do Espírito, isso mesmo. É o fruto do Espírito. Agora, essa é outra parte complicada. Quantos estão se permitindo serem tratados por Deus no cultivo do fruto do Espírito? Deixa eu entrar com uma rápida abordagem, bem rápido. Os dons espirituais vêm do céu, prontinhos e perfeitos. Não faz falta tempo para que eles sejam aperfeiçoados. Vou repetir. Os dons espirituais vêm lá do céu, prontinho já no pacote, na embalagem. É entregue a mim e a você já para o uso imediato. Não há necessidade de desenvolvimento, de cultivo. Já o fruto do Espírito é diferente. O Espírito Santo lança a sementinha do amor, a sementinha da bondade, a sementinha da benignidade, a sementinha do domínio próprio, a sementinha da fé. Aí caberá a mim lutar para cultivar esta semente até gerar o fruto. E é no seu tempo devido. Mas quantos estão preocupados em gerar fruto? Estão querendo que a coisa aconteça assim, ó, no estalo. Por isso que o povo gosta de dons. O Espírito toma tempo. O fruto do Espírito toma tempo. Porque o fruto do Espírito fala de caráter. Alô? O que determina a minha e a sua espiritualidade não são os dons espirituais. Vou repetir. O que determina a minha, a sua, a nossa espiritualidade não são os dons espirituais. O que determina a minha espiritualidade é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito fala o caráter. Se eu tenho ou não o caráter de Jesus Cristo aperfeiçoado em mim. Um obreiro que, por exemplo, eu conheço obreiros que de púlpito falam palavrão. Existe isso? Claro. Só tem. E olha, aí você diz, esse camarada é convertido? Nunca foi convertido. E pior, por que ele está ali naquele púlpito falando palavrão? De quem é a culpa? Dele? Não, de quem o colocou, quem o permitiu assumir aquela posição sem estar devidamente amadurecido. É um processo, irmãos, é um processo. Se os líderes hoje não creem na Bíblia, que cada um de nós temos que passar por um processo para dar fruto e dar crescimento na obra, então, infelizmente, ou estão brincando com Deus ou estão ignorando completamente, não é? O plano divino bem detalhado, bem escrito nas Sagradas Escrituras. Então, número 2, o obreiro da casa de Deus, ele é cuidável, ele tem que ser cuidadoso, aplicado em suas tarefas. Ele não pode fazer nada por obrigação, mas por gratidão a Deus que o chamou para esta grande obra. E a maturidade dele é mostrada como? Ele é constante na fé. Tem obreiro assim que é bipolar. Hoje eu estou na benção, hoje eu estou no azeite, hoje eu estou no óleo.
Amanhã tá de cara amarrada. Não, hoje tá tudo errado. Hoje eu não quero nem saber. Hoje eu. Ei, meu irmão, posso contar contigo? Hoje não, pastor, não conte comigo, não. Hoje eu tô com a lua virada. O que é isso, lua virada? Gente, tem obreiro assim, bipolar. Tem semana que tá sorrindo até para gato e cachorro. E tem semana que tá de cara amarrada, dando coice em todos. Irmãos, o que é isso? Isso não é obreiro maduro. Isso é um imaturo. Isso é um bipolar. E quem é mais culpado? Quem o colocou ali como obreiro, sem observar a sua falta de preparação. É como querendo usar a igreja, né? A igreja não é para ser usada. Deus quer nos usar na igreja, mas cuidado, porque nós podemos, infelizmente, estar usando a igreja de Cristo. O obreiro na casa de Deus, número 3. Vamos lá, número 3. É aquele que tem maturidade. Já estamos falando sobre isso, irmãos. Maturidade. Ou seja, é equilibrado emocionalmente e espiritualmente. Aceita conselho, aceita correção, aceita críticas construtivas, não levando para o lado pessoal. O obreiro tem que ter o espírito ensinável. E hoje está difícil encontrarmos obreiros com espírito ensinável. Eu já sei tudo. Eu já li de cabo a rabo o manual de um obreiro. Sério? Parabéns. Eu ainda estou no caminho. Se você já leu todo ele de cabo a rabo, lhe parabenizo. Eu ainda estou no caminho. Infelizmente, cometendo erros ainda. Infelizmente, falhando ainda. Infelizmente, quebrando às vezes a cabeça. Estou necessitado de aprender mais, mais e mais. A Bíblia diz que um obreiro que não aceita conselho, não aceita correção, e aquela crítica que a ele é dirigido e levando para o lado pessoal, é a prova da sua imaturidade. Número 4. O obreiro da casa de Deus tem senso crítico. O que é isso? Para avaliar o desempenho do seu trabalho no reino. Ou seja, ele mesmo se questiona, dizendo: Deus tem se alegrado com o meu serviço? Como estou servindo a Deus com o ministério que ele confiou a mim? Tá difícil hoje o obreiro fazer a sua própria autocrítica. Senhor, estou pisando na bola em alguma coisa? Eu estou deixando a desejar. As pessoas hoje têm aquele senso de superioridade. Eu sou o cara. Estou fazendo o que ninguém está podendo fazer. Eu estou arrebentando. Irmãos, cuidado. A cada dia temos que parar para observar o que estamos fazendo em prol da obra de Deus. E por mais que você diga, estou fazendo isso aqui, ó, o que a Bíblia diz? Não deixamos de ser ainda e nunca deixaremos de ser o quê? Servos, o quê? Inúteis. Meu Deus. O Senhor está nos desanimando então para ser obreiro? Não. Estou mostrando a vocês qual é o plano, o projeto bíblico do que é ser obreiro. Virando a página. Número 5. O obreiro da casa de Deus é fiel ao ministério que o nomeou e não Judas Iscariotes. Eita, que é isso? Alguém pode me definir com uma só palavra, o significado da palavra fidelidade? Fidelidade, uma só palavra. Confiança? É um pouquinho mais do que isso. Íntimo? É um pouquinho mais do que isso. É entrega total, pastor. Um pouquinho mais do que isso. Lado a lado, andando. Um pouquinho mais do que isso. Anote aí. Fidelidade, tanto no grego como no latim, que é fides. No grego é pistis, no latim é fides. Quer dizer
íntimo nas atitudes. Íntimo. Quando eu digo eu sou fiel a Deus, no mundo espiritual eu estou declarando, eu sou íntimo com as minhas atitudes ao meu Deus. Eu sei o que Ele quer de mim. Eu faço o que a Ele lhe agrada. Eu honro como devo honrá-lo. Fidelidade, íntimo junto a Ele. Quantos de nós abrimos a boca? Eu sou fiel a Jesus. Alô? Até que ponto estamos sendo íntimos? E o que é íntimo? É isso aqui, ó. Salmo 25, 14. Quem pode ler para nós, por favor? Salmo 25, 14. Salmo de número 25, verso 14. O Algumas segredo, traduções. Sim, o pode ler, segredo por do favor. Senhor é para que os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Tem uma tradução que diz a intimidade do Senhor. Alguém tem essa tradução? A intimidade do Senhor. Ninguém tem essa tradução? Rapaz, será que sou eu sozinho? Uau! Salmo 25, 14. Vamos lá. A intimidade do Senhor Eu, é para que os temem, e ele lhes fará saber a sua aliás, aliança. Eita! Essa tradução é a mais perfeita no hebraico. Intimidade, fidelidade. A intimidade do Senhor é para os que o temem. O que é temer? Eu quero agradar a Ele, custe o que custar. Eu quero ser parecido com Ele, custe o que custar. Eu não quero falhar em nada para Ele, custe o que custar. Ser íntimo com Deus é complicado, gente. Se alguém pensa que é fácil, está enganado. É um processo que leva, ó. Aí a Bíblia fala algo interessante, né? Que Abraão. Eu tenho a minha Permita-me. tradução aqui, pastor. É 25, Sim, diga. 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Fantástico, fantástico. Muito boa essa tradução também. Do nosso irmão Sebastião Gabriel. Muito boa, excelente. Não joga fora essa tradução, não. Segura ela com força. Eita, é a Bíblia arqueológica. Eu estava desconfiado. Eu falei, esse negócio está parecendo com alguma coisa que eu já meti a mão. Deixa quieto. Meu Deus, irmãos, como é sério essa questão da fidelidade a Deus. Deus nos ajude a aprendermos a sermos fiéis. Judas Iscariote não aprendeu a ser fiel, ou seja, ele não aprendeu a ser íntimo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Número 6. O obreiro da casa de Deus, agora vai pegar. Ei, papai, o que é isso? É pontual e assíduo nos cultos. O obreiro da obra de Deus deveria ser o primeiro a chegar e o último a sair. Mas hoje você vê um quadro um pouco vergonhoso. Diáconos chegando 15 minutos. Irmãos, 1 minuto após o início do culto já é atraso. Que isso, pastor? Tu está exagerando. 1 minuto. Eu trabalhei 4 anos numa igreja na Inglaterra, ingleses, 100% ingleses. Só tinha eu e mais 3 famílias, 8, 9 pessoas de brasileiros. Das 3 famílias, 8 pessoas, comigo 9, só uma família era pontual entre os brasileiros. E aí ficou aquela ideia estranha e feia e chata. Brasileiro é tudo igual, irresponsável no horário. E é uma cultura. Mudar isso do dia para a noite é possível? Não.
Muitos de nós alegamos, ah, mas eu trabalho, tenho criança para tomar conta, casa para limpar, almoço ou janta para o marido. Ei, ei, as Deus, para servi-lo, temos que servi-lo com excelência. Devemos nos organizar de tal maneira que todos os imprevistos temos que ter em mente. Oh, o tráfego pode estar enrolado naquela direção, naquele horário. Eu tenho 4, 5 filhos, tenho que dar de comer, limpar, higienizar. Eu tenho que me programar de tal maneira que eu seja pontual em chegar na casa de Deus. E você sabe que quando a igreja vê a pontualidade dos obreiros, a igreja olha, uau, olha lá, o Ailson, que isso? Tá chegando 10 minutos antes de começar o culto. Olha lá o Joel. Olha a pontualidade daquele obreiro. Olha o Sebastião Gabriel. Meu Deus, eu quero ser parecido com eles. São pontuais. E são os últimos a saírem da igreja. E tem obreiro que parece que é o primeiro. Deu a bênção apostólica quando diz nem um men. O A já está na porta da igreja vazando, saindo fora. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender isso aqui, ó. Ah, é verdade que vão existir situações que vão exigir um obreiro sair antes do culto ou chegar atrasado. Mas cuidado com as desculpas esfarrapadas, como diz aqui, ó. E se porventura precisa estar ausente, esse se comunica, justifica com a verdade e não com desculpas esfarrapadas. Jeremias 48:10. Quem pode ler Jeremias 48:10? Somente a primeira parte, por favor. Jeremias capítulo 48, versículo 10. Só a primeira parte. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor frauduladamente. Fraudulentamente. Perfeito, irmão André. Muito obrigado. Tem uma outra tradução que diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Alguém tem essa tradução? Maldito aquele que faz a obra do Senhor Tem uma relaxadamente. também. Diga. Maldito aquele que fizer a obra de Deus com artimanha, e maldito aquele que retém sua espada do sangue. Com artimanha, rapaz, aí ele entrou pesado. Alguém tem uma tradução que diz: maldito aquele que faz a obra. A Peshita é excelente, muito boa. Eu tenho, Artimanha, pastor. excelente. A Peshita é fantástica, muito boa, muito boa. Olha, Maldito, sim, diga. maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Aí eu pergunto, irmãos, quantas pessoas estão hoje? Isso aqui é sério. Olha a pergunta que eu estou fazendo. Quantas pessoas hoje, crentes, servos de Deus, estão atraindo maldições para dentro da casa de Deus pelo fato que estão fazendo a obra do Senhor relaxadamente, negligentemente, com artimanhas? Que Deus tenha misericórdia das nossas igrejas, das nossas congregações. Aí nós vamos entender em parte porque as coisas não fluem como deveriam fluir nas nossas igrejas. Aí nós vamos entender em parte porque a presença de Deus anda meio travada no meio das nossas igrejas. Aí nós vamos entender em parte porque não está havendo conversões, salvações e libertações. Aí nós vamos entender em parte porque não está havendo curas divinas. É porque está havendo maldição. Quem se lembra? Houve uma ocasião que a nação de Israel recebeu ordem da parte de Deus para conquistar a terra prometida e usou a quem? A Josué, para liderar o povo para conquistar a terra prometida. Mas houve uma ocasião que o povo pensava que estava fazendo tudo direitinho e fez, e Josué fez. Só que através de um homem trouxe uma maldição que arrebentou os exércitos de Israel na conquista de uma cidade. Quem se lembra deste episódio? Acã.
Quantos Acãs temos hoje dentro das nossas igrejas? Que estão atrapalhando, literalmente atrapalhando o bom desenrolar da vontade de Deus. Irmãos, interessante isso, né? O Espírito Santo é Deus, mas ele pode ser entristecido de tal maneira que ele fica bloqueado em agir. Parece estranho isso, né? Claro que é. Porque o Espírito Santo é um cavalheiro, ele não é um diabo que arromba, arrebenta com tudo. Não, 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 não. O Espírito Santo só vai operar aonde ele é bem-vindo, aonde ele é adorado, aonde ele é respeitado, aonde ele é reverenciado. Se dentro de uma igreja tem um Acã, uma pessoa na atitude de Acã, que olhou para a capa babilônica, olhou para os despojos ali de guerra e disse: é meu, é tudo meu. E Deus deixou bem claro: quem tocar nesses despojos é anátema, vai ser maldito, vai trazer perturbação ao arraial de Israel. Quantos Acãs hoje, que Deus tem misericórdia, né? Que estão trazendo perturbação dentro da casa de Deus. E anote, na maioria das vezes, esses Acãs são obreiros. 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 O irmão Kelso está se referindo. Aí pegou pesado, irmão Kelso. Aí são pessoas que já estão cometendo pecado contra o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre isso. Já tem obreiros na casa de Deus que estão no caminho do pecado de Ananias e Safira. Peraí, mas como é que eles chegaram a esse ponto? Nós vamos explicar, irmãos. Para um obreiro chegar ao ponto que chegaram Ananias e Safira, é um processo. Não acontece de hoje para amanhã, não acontece de hoje para a semana que vem, não acontece de um mês para o outro mês. É um processo longo. Isso mesmo, uma apostasia. Mas é um processo, entende? Leva tempo. É igual você a cozinhar uma rã num bowl de água quente. Alguém já fez essa experiência, gente? Eu já fiz várias vezes, quando eu era adolescente. Pega um bowl de água fria. Isso é sério que eu estou falando. Você vai entender como é que o pecado, às vezes, está cozinhando gente sem perceber. Pega um bowl, joga uma rã, água fria. A rã, que é o tipo de sapo, né? Ele é chamado batráquio. A biologia os classifica que é um animal pecilotérmico. O que é um pecilotérmico? Não é como eu e você, que somos homotérmicos. Nós somos de temperatura interna constante e nos adaptamos à temperatura externa assim, rapidamente. Já os animais pecilotérmicos, isso aqui é um pouquinho de biologia, para vocês entenderem. Eles são animais de sangue frio. Frio. São frio. Aí você coloca num bowl de água fria, tá lá. Aí começa a aquecer embaixo, devagarinho. A rã não vai perceber. Aí aumenta o fogo. Começa devagarinho a ferver. A rã não vai perceber. Aumenta um pouquinho o fogo. A água já está fervendo. Quando a rã perceber que a água está fervendo, ela já morre. Assim é o pecado. Assim é a apostasia. As pessoas vão se acostumando, se acostumando, se acostumando, se acostumando, se acostumando, a ponto da sua mente perder a sensibilidade ao arrependimento. Aí o Espírito Santo fala, ministra, fala, o camarada não está nem aí. É com ele, é com ela, comigo. Aí entra na cauterização da mente. A cauterização da mente leva o que a pessoa a perder a sensibilidade ao mínimo toque do Espírito Santo, ao toque. Irmão André, se puder usar rapidamente, muito rapidamente, por favor, nós já estamos finalizando, muito rapidamente. Não, eu falo assim, quem tem a chama ainda, mesmo que às vezes peca por ser falho, então não tá nem no começo, não. Eu falo assim, porque tem muitos que estão no fervor, né, buscando. A escritura é muito clara. Quem está de pé, olhe para que não caia. Para cair, irmãos, vocês sabem que é muito fácil. Quantos sabem que é muito fácil cair? Alô? Quem sabe aqui que é muito fácil cair? Basta estar de pé.
Ninguém cai deitado. Alô? Ninguém cai deitado e eventualmente pode cair sentado, como o Eli caiu para trás e quebrou a nuca e morreu. Mas geralmente, como eu e você que estamos de pé, qual é a tendência? Se nós não vigiarmos, podemos cair. Muitos de nós estamos com um grande fervor, mas cuidado, irmãos. Nós vamos explicar isso mais adiante. Qual foi o processo que levou o pecado de Ananias e Safira, que é o pecado contra o Espírito Santo? Oh! Tem gente que coloca a mão na cabeça. Ah, meu Deus, eu pequei contra o Espírito Santo. Como é que você sabe que você pecou contra o Espírito Santo? Começa por aí. Quem já pecou contra o Espírito Santo já perdeu a sensibilidade ao arrependimento. E nem faz essa pergunta. Já está tão afogado no pecado e na insensibilidade do seu pecado, que ele não está nem preocupado se pecou Aquele ou que é não contra sujo, surge ainda, né, pastor? É essa a questão. Sabe que já são 21h55, 9h55. O obreiro de Deus, número 7, da casa de Deus, supera suas limitações, dificuldades e qualquer situação adversa que surgem diante dele, orando ao Senhor, agindo, buscando o conselho do seu pastor. Quantos irmãos hoje estão superando as suas limitações? Por quê? Reconhecem, têm humildade de reconhecer: Senhor, estou mal e eu quero vencer as minhas limitações, eu quero vencer as minhas dificuldades, eu quero superação na minha vida. Esse obreiro ele tem uma visão de humildade, uma visão de sensibilidade. Para terminarmos por hoje. Número 5. O que Deus espera do seu ministério obreiro? O que Deus espera do meu, do seu, do nosso ministério? 6 coisas. Nós vamos entrar em maiores detalhes na próxima aula. Número 1, que esteja disposto a servir e não ser servido. Mateus 20, 28. 2, que lute em favor da igreja e não contra ela, como muitos fazem. Efésios 6, 12. 3, que seja um exemplo para a igreja como obreiro aprovado, porque tem um obreiro reprovado. Opa! E muitos estão no caminho da reprovação, mas outros, graças a Deus, estão no caminho da aprovação. Na prática da palavra, no tratamento amoroso e sincero para com os irmãos, no exercício da fé e na pureza de coração, e sem maldade e malícia para com os santos. 1 de Timóteo 4:2. 4, que traga no coração a ideia de unidade e não de divisão. Lucas 1:17. 5, que respeite a opinião do seu próximo. Deus não espera que sejamos iguais. Eu não espero que vocês, como alunos, sejam iguais, meus muito menos, mas sim que tenhamos o mesmo propósito e aplicação em sua obra, Filipenses 4:1. E 6, que respeite o seu pastor, obedeça-o, honre-o e procure imitá-lo. Esse texto é polêmico. Hebreus 13:7. Alguém me perguntou esses dias: pastor, pois não, meu pastor está roubando da igreja. Como é que você sabe? O tesoureiro me confidenciou. Meu pastor está adulterando. Como é que você sabe? Os obreiros, a maioria, estão sabendo. Pastor, o pastor está encobertando casos de adultério e fornicação no grupo de louvor. Epa, o negócio está complicado. Como é que é esse negócio? Devo eu manter a minha honra e respeito a esse tipo de pastor? Entenderam essa pergunta? O pastor está liberando tudo, está colocando a mãozinha encobrindo o pecado. Aí a pergunta que ele me faz, ele como obreiro, deve respeito a esse tipo de pastor? Hebreus 13 nos fala alguma coisa. Nós vamos analisar esse texto à luz do que nos mostra esse texto e contexto. E aí você vai ter uma surpreendente resposta, não da minha parte, mas da parte das Escrituras. Rapidinho para finalizar. Os exercícios estão no finalzinho
da página, mas para a próxima aula eu não quero deixar uma carga maior para vocês. Se puderem fazer lá o 1, somente o 1 que tem 10 questões. Assim, desculpe. Desculpe. Isto. Assinale o bloco único. Assinale com C para definir a alternativa certa. Eu acho que eu coloquei repetido, né? Isto. Desculpe. Assinale com C para admitir a alternativa certa e E para a alternativa errada. Tem 10 questões. Então você analisa cada frase e verifica aquela que você considera errada, E. Aquela que você considera certa, C. Quem puder fazer essas 10, nós vamos corrigi-las já. As respostas estão dentro da apostila, mas ainda estamos recém começando. Por isso, nós vamos bem devagar na questão dos exercícios para não exigir demais da parte dos irmãos. Perfeito? Antes de terminar, quero saber aqui quem eu já tenho aqui anotado, só quero confirmar os alunos que vão fazer a segunda chamada na próxima aula. Segunda chamada de mordomia cristã, o Olisson, ok. O Olisson, pastor Francisco, ok. André, perfeito. Que mais? Irmã Gleice. Que mais? Segunda chamada, irmão Ailson, perfeito. Perfeito. Alguém mais? Alguém mais? Ô, pastor, só quem repetindo. está aqui? Isso, por gentileza, porque tem um grupo que não veio, que está ainda devendo e a gente vai fazer um contato individual com eles. Então temos. E Sebastião Gabriel, perfeito. Então aqui temos 6. O Olisson, pastor Francisco, irmão André, Gleice, Ailson e Sebastião Gabriel. Temos ainda nós temos ainda uns 4 que não estão aqui. Opa, alguém deixou vazar o som. O som vazou de alguma maneira. Isso, tem uns 4 ou 5 que não estão aqui que a gente vai fazer um contato com eles por fora para relembrá-los. Então, próxima aula, quando der 9h30, a gente para tudo e aí partimos para a segunda chamada da prova de mordomia. Perfeito? Vamos então orar ao Senhor, agradecê-lo por esta aula de hoje. Deus falou alguma coisa ao seu coração? Falou? Professor, Sim, senhora. desculpa, mas me parece que o Ricardo está com problema do áudio, mas a esposa quer dizer que ele também não fez a prova. Pelo que eu entendi, perfeito. foi isso. Obrigado. Eu não estava entendendo a mensagem. Mímica é complicado. Então, Ricardo não fez. A irmã Fabrícia, sim, eu me recordo que ela fez. A irmã Fabrícia jogou a bola na rede e fez o gol. Perfeito. Então, um total de 7. O Olisson, pastor Francisco, André, Gleice, Ailson, Sebastião, Gabriel e Ricardo. Obrigado, irmã Gleice. Sem a senhora, a gente não é nada. A gente é garapa de cana. A sua assessoria como secretária é fantástica. Vamos orar ao Senhor Pastor, e agradecer a Deus? Sim, por favor, rapidinho, porque já o nosso horário já foi. Sim. Eu sei que não está no termo aqui, porque já até passou, mas eu quero te pedir perdão em público aqui, porque escandalizei aquele dia. Primeiramente a Deus, pedir perdão, e depois o pastor Presto e todos os companheiros aqui da aula, pelo aquele evento que a gente não respeitou, tá bom? E aí fica minha desculpa aí pro senhor e admiração e respeito pelo senhor e toda a turma, tá bom? Desculpas aceitadas. Todos nós entendemos o que nosso irmão André falou, meus irmãos. Não vamos guardar ressentimento nos nossos corações. Não vale a pena. Nossa vida nessa terra é muito rápida, muito transitória. Sim. E temos que entender que falhamos. E aprendemos a trabalhar com as segundas oportunidades. Que Deus abençoe o irmão André. Continue fortalecendo, animando-o. Nós estamos aqui também para ajudá-lo no que estiver ao nosso alcance. Tá? Amém. Obrigado. Muito honrosa a sua atitude, que Deus saberá como honrar mais o irmão e abençoá-lo. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus pela aula de hoje. Irmão, o Olisson, tá bonito demais esse homem. Hoje conseguiu ganhar
do Ailson. Desculpa, irmão Ailson, perdão. Sempre o irmão está elegantíssimo. Mas hoje, pela primeira vez em todo esse tempo que eu vejo vocês, o Alisson arrebentou. Desculpe, irmão. O irmão ficou para trás. Alisson, eu não poderia deixar passar sem que a tua pessoa agora participasse desse momento de oração, desse agradecimento. Olha que camisa bonita, gente. Essa camisa dele é feia demais, pastor. Pastor, vai Perdoe, fazer mas é feia demais, tá? misericórdia aí não, hein? Ele está honrando, ele tá dando a honra ao time dele, gente. Vamos respeitar, pelo menos isso. Eu sei que falar de futebol em aula é muito complicado, mas não tem como ignorar a beleza dessa. Eu sou corintiano, então eu não tenho nada contra o Cruzeiro. Pastor, que mau gosto, eu sei que é mau gosto ser corintiano. Bonita camisa, concordo. Eu ando sofrendo, só Deus na causa. O Alisson, por favor, abrindo o seu áudio e agradecendo a Deus pela aula de hoje. Amém. Cruzeirão é cabuloso. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Oremos. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por este momento, por essa oportunidade, a qual o Senhor nos concedeu, ó Pai, de estarmos iniciando mais uma matéria, ó Pai. Nós sabemos que muitas coisas nós iremos aprender dentro dessa matéria e que nós venhamos colocar em prática, ó Pai, para que nós possamos apresentar diante de Ti como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a Tua palavra, ó Pai. Continua, ó Deus, abençoando a vida do professor Prestes, dando ele saúde, sabedoria e graça, ó Pai, para continuar conduzindo este grupo, ó Pai, a aprender mais e mais de Ti, ó Pai. Pois toda a honra e toda a glória é para Ti, que o Senhor venha continuar fortalecendo, capacitando, dando estrutura a cada irmão, ó Pai, e aqueles que não veem, ó Pai, o Senhor sabe o motivo, mas que o Senhor continue nos fortalecendo a cada dia. Nós sabemos que não é fácil, mas o Senhor está no controle de tudo e nós, no Senhor, nós somos mais que vencedores. Que o Senhor venha nos conceder um restante de noite abençoada e uma semana também abençoada, ó Pai. Pois é o que nós te pedimos e te agradecemos e colocamos essa aula em Tuas mãos. Nos dê um restante de noite abençoado, em nome de Jesus. Amém. Nosso lema para terminar: seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Beijo no coração de vocês. Abençoada noite de terça, final de semana, lindo na presença de Deus. Vejo vocês na próxima terça, dia 18, e com a segunda chamada da prova de mordomia, para quem não fez. Muito obrigado. Deus os abençoe. A paz do Senhor a todos. Irmãos. Fique com Deus na paz. Irmãos.